Ô, Juca, Bibiana, bom dia, tudo bom? A Tudo gente bom? estava conversando, como é que vocês estão? Tudo Obrigado bem? aí, primeiramente, pela presença, tá? Obrigada, gente. Prazer receber vocês. Para a gente estar com vocês aqui, disponibilidade do tempo também, né? Nesse momento. E da tela, do tempo e do tempo de tela, né? É. Mas, Sempre um prazer falar das nossas realizações do nosso trabalho. Nós vamos passar um promo que dá mais ou menos o clima do público-alvo do canal Curta e mais ou menos o que a gente faz, e tem lá uns números. Depois eu vou voltar para uma história pregressa, que é a construção dessa marca. Meu amado, vê se canta nessa avenida. O Curta é muito mais do que um canal de TV. Aqui você encontra conteúdos relevantes que te fazem refletir, Tem uma mudança de paradigma de pensamento, né? desvendar O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. e se inspirar. Eu vivo na emoção. Quanto mais poética é uma coisa, mais real ela se apresenta para você. São mais de 110 longas viabilizados pelo Fundo Setorial. Por que eu devo dirigir espaço? Mais de 830 episódios de séries em produção. Porque não é você que encontra o foto é que te encontra. Mais de 170 projetos inéditos. E a música nunca me abandonou. Esse que é o grande lance. Sinfonia de pardais, anunciando o amanhecer. O canal também faz parceria com projetos que fazem toda a diferença, como o Porta Curtas, primeiro e maior site de curta-metragens do Brasil. tamanduá.tv.br, a plataforma streaming da produção independente. Filmes e séries documentais para você assistir quando quiser. E Curta na Escola, um portal que promove o incentivo de curtas como apoio pedagógico em sala de aula. O canal tem esse papel de aprofundar conhecimentos, insights. O que importa é a televisão que honra a sua função. Canal Curta é um caso. Curta, conteúdos relevantes. Vou começar aqui pela a historinha. Vou começar em 2002, tá? A história vem desde antes, quando eu distribuía conteúdo, exportava muito curta brasileiro para os canais europeus, canadenses e documentários também. E aí a gente fez esse site Porta Curtas, com patrocínio da Petrobras. Ele agora está aqui com uma carinha nova, mas ele tem... se eu botar aqui em filmes... Não está aparecendo o count aqui, mas tem 1.300 filmes que foram contratados e estão disponíveis gratuitamente por pouco tempo. E aí você tem... Enfim, esse site foi criado, gente, em 2002, 3 anos antes do YouTube, e fazia uma audiência como se fosse de 10 salas de cinema lotadas todos os dias, numa época que tinha pouco vídeo na internet, que vocês nem imaginam como é que era. Mas o site tem umas buscas engraçadas, vou buscar aqui por vermelho, como é a ideia do negócio. Então, a gente achou aqui, vermelho em qualquer campo, 39 filmes, 21 em título, está aqui o BMW vermelho. Em diálogos, tem 3 filmes, nos diálogos dos atores, que a gente resolveu botar para dentro os diálogos. E esses são os 3 filmes, Cartão Vermelho, da Laís Bodansky, Mentira, da Flávia Moraes, e esse Léo aqui eu nem conheço, da Beth de Paula, que tem vermelho nos diálogos, você pode baixar até o roteiro do filme, tá? Então, aí, depois a gente fez um braço pedagógico. Alguns desses filmes a gente consultou pedagogos e tiveram ideias de uso pedagógico, acharam que os filmes podiam ser usados em sala de aula. Então, 620 filmes foram classificados por disciplinas, temas transversais
e tal. Qual é a ideia? Primeiro tinha uma demanda, vou clicar aqui numa disciplina, por exemplo, Ciências Sociais. Tá? Então, tem 73 filmes que servem para abordar ciências sociais em diferentes níveis de ensino. Aí os pedagogos classificam aqui, ó, não vai dar para ver, né? Mas, olha, classifica o filme em nível de ensino, ensino médio, ensino fundamental, formação de educadores. Então, eu posso ir para filmes do ensino médio. Pumba! Se eu sou professor de ensino médio e achei 253 filmes. A ideia aqui, essa plataforma ela tem muitas ferramentas desenvolvidas para uso na educação e o objetivo é que no Brasil as pessoas não consideram o público estudantil como um mercado de consumo de bens culturais. E, na verdade, na educação básica brasileira tem 48 milhões de alunos depois da creche. Todos potencialmente consumidores de um bom audiovisual. Então, eu sempre tenho um olho nesse mercado educacional e esse site encontrou uma demanda reprimida incrível de professores do Brasil inteiro. 68 mil professores se cadastraram, 27 mil escolas se cadastraram para trabalhar com curta na escola. Nessas 27 mil escolas, tem um público de matriculados de 15 milhões de alunos. 15 milhões de alunos, é um terço do alunato brasileiro na educação básica. Então, essa história toda, Porta Curta e Curta na Escola, ela andou enquanto esse site aqui, Saber TV, ele é um repositório de tudo que eu distribuía na vida. A Sinapse Distribuidora importava e exportava conteúdos. Importava conteúdo para as televisões no Brasil e exportava conteúdo. Está aqui explicando o que é. sabertv.com.br é um repositório de tudo que a gente importou para televisões, tudo que a gente exportou, tudo que foi licenciado na vida. Então, a gente sempre teve muito conteúdo em casa. E aí surgiu a lei da TV paga, que tornou obrigatórios alguns canais de televisão nas TVs pagas, né? Na NET, na Vivo, na Oi. Acho que um terço dos canais, até 12 canais, tinham que ser canais brasileiros. E aí a gente mudou de lado de balcão e passamos a ser difusores e não distribuidores. A gente já fazia difusão com o porta-curtas, já fazia exibição com porta-curtas e o curta na escola, mas aí a gente incorporou um canal de televisão no grupo, que é esse canal aqui, que estamos a ver. Eu queria mostrar, esse site foi modificado e eu não acho a grade. Se a Bibiana acha. Você tem aí, Bibiana? Tenho ali sem os Aqui tem, eu acho, no Envie Seu Projeto. Sem os subtítulos tem. Olha, achei. Olha só, para vocês entenderem esquematicamente o canal Curta, a gente organizou a programação em dias temáticos. Pronto. Tá? Então, segunda é no prime time, tá? A partir de 8 à meia-noite. Tá? Então, a gente concentra as segundas da música. E é uma coisa de MPB, jazz e experimental. As terças, artes visuais, arquitetura, artes cênicas, design. A gente concentra os documentários nesse prime time. Quartas-feiras é meta-cinema. Aqui está escrito longas de ficção, mas, na verdade, são longas que discutem, de alguma forma, a linguagem do cinema e mais um monte de documentário sobre fazer cinema, que a gente chama de metacinema. Esse termo, metacinema, é utilizado de outra forma na história do cinema. São filmes, eu acho que onde aparece que a produção está sendo feita, eu nem me lembro direito, mas a gente chama de metacinema tudo que fala sobre cinema.
né? Então, são documentários sobre cinema, sobre a história do cinema, sobre o fazer cinema, e talvez o Canal Curtas, amanhã é o dia do cinema brasileiro, né? Talvez o Canal Curta tenha o maior número de documentários sobre o fazer cinema brasileiro, com algumas séries que a gente faz sobre os fotógrafos do cinema brasileiro, a direção de arte do cinema brasileiro, a trilha sonora no cinema brasileiro, e aparecem os caras que fizeram essas coisas e trechos dos filmes que eles trabalharam. Então, é uma ótima maneira de viajar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no Tamanduá, e a gente vai lançar durante uma semana gratuidade para assistir, para maratonar todas essas séries e ficar sabendo pra caramba a história do cinema brasileiro. Por trás, por quem faz. E também encontros, tem a série hoje, Nós Documentaristas, da Suzana Lira, com vários diretores de documentário, tem um monte de conteúdo, daqui a pouco eu vou dar um número para vocês. Então, essa é a grade do Canal Curta na quinta-feira, literatura, filosofia, psicologia, antropologia, às sextas-feiras, sociedade e história política. No final de semana, faz um mix dos melhores conteúdos da semana. E a gente estreia, a Bibiana, diretora de programação do canal. Ela estreia uns 3 conteúdos por semana? Entre episódios de séries e singles, sim. Isso. Então, a gente, normalmente, quando não é uma situação especial, a gente estreia aí uns 3 conteúdos novos por semana. É o que tem acontecido. É uma grande estreia por semana e os outros podem ser episódios de série. É uma grande estreia, deu para ouvir, e episódios de séries, porque algumas séries são exibidas semanalmente e tal, mas às vezes tem até mais do que isso. Então, vamos voltar para a apresentação. Então, o Canal Curta, né? Depois do Canal Curta, a gente fez o Tamanduá, que devia ter o nome de Curta, que é a plataforma de streaming do Canal Curta. Aqui no Canal Curta, eu queria falar uma coisa. Nos nossos intervalos, eu não sei aqui se o pessoal conhece o Canal Curta, mas nos intervalos a gente não tem publicidade. A gente tem jornalismo e promoções dos conteúdos, né? E o jornalismo é bem interessante. A gente tem mais de 2.000 matérias, sei lá quantas matérias a gente fez. A gente tem algumas parcerias com MAN, com teatros, com revistas, e a gente faz agendas e também a gente faz um jornalismo entrevistando muita gente, que é muito legal. E aí, então, esse conteúdo todo do Canal Curta, que já passou no Canal Curta, e outros vêm cair aqui na plataforma Tamanduá. Opa, caí na plataforma errada. Só um instante. Vou voltar para o Tamanduá. Aqui. Esse é o streaming Tamanduá, tá bom? Tá dando para ver legal aí? Por que o teu está pequeno? Tá ótimo. Deixa eu tirar aqui, vou mostrar para vocês o Tamanduá. O Tamanduá, ele é uma plataforma que quem é... Vou clicar aqui, na home do Tamanduá. Está vendo esse negócio pulando aqui? Ó? Cliente Claro tem benefícios. Entre com seu login da Claro. Isso é parecido com quando você entra na Globosat e você entra com seu login da NET. E aí você vai poder ver todos os canais que estão no teu pacote de assinatura. Mas tem mais umas coisas aqui que eu vou explicar. Bom, o Tamanduá, gente, ele é uma plataforma de streaming, ele parece meio quando eu começo a entrar nos carrosséis, ele parece meio Netflix, tá vendo? É igualzinho, parecido com Netflix, assim, tão bom quanto, a nossa busca é melhor. E aí você tem, por exemplo, nessa home aqui organizada, destaques do mês de junho, festival Inédit, que é de música, né? A gente tem muita produção musical, e especial Marisa Monte, especial Festival do Rio, coleção Paulo Thiago, que morreu há pouco tempo, produções originais,
documentários e séries nacionais, filmes de ficção, enfim, é uma home lá do... Tá? Temos, se eu botar aqui em filmes, 2.000 filmes. Está vendo aqui? 2.117 filmes. Uma plataforma com bastante conteúdo. Bom, e é uma plataforma, eu vou voltar aqui para vocês entenderem o negócio. A gente é uma plataforma marketplace. O que quer dizer isso? A gente tem todo um conteúdão que tem possibilidade de ter VOD e SVOD, transacional é aluguel de vídeo e SVOD é assinatura. Em vez de a gente ser um Netflix, que você assina tudo, você pode assinar planos. Então, você tem o plano Curta On, plano Cinemais, Cineeduca, que é para estudantes de cinema. Aliás, foi engraçado encontrar isso. Esse aqui é para estudante de cinema? Não. Foi a Vanessa que fez esse plano. A gente fez um plano para estudantes de cinema que tem exatamente todo aquele conteúdo sobre o cinema brasileiro. Esse aqui é para formação de professores. Mas é um plano, tá vendo? Esse é para a formação de professores. Então, os filmes são organizados como matérias, está vendo? História, pedagogia, antropologia, filosofia, mitologia. Tá? E é um plano que você aluga separado. Você pode ver outros planos do Tamanduá. Bom, eu vou aqui na home, eu vou clicar num carretel, que eu esqueci de falar isso lá no canal Curta, que são os conteúdos originais. Está vendo? Produções originais. O que é produções originais? Vocês viram naquela promo que o canal Curta viabilizou junto ao Fundo Setorial. Hoje em dia são 140 longas documentais e mais de 800 episódios de 70 séries. Hein? Isso. Então, é um volume enorme, 140 longas e 70 séries. Quem é que ia produzir tanta coisa? E tudo curado, muito cuidado e tal. A gente vai dar uma olhada aqui nos conteúdos desses. E isso tudo é viabilizado por esse conjunto da lei do SEAC, que eu sei explicar bastante bem. Se o Felipe quiser, eu posso dar uma explicada como é que é o mecanismo da grana e da política do audiovisual, que agora está desmanchada, mas, se Deus quiser, retornará. Através desse mecanismo, o Canal Curta pôde fazer essa produção enorme de conteúdos inéditos, né? Que a gente está vendo aqui, olha, isso aqui é um resultado de busca geralzão, tá? Eu acho que eu consigo filtrar por prioridade. Mas, enfim, são 521 episódios de séries ou longas, doc. Por que não são os 800? Porque 30% da produção contratada inédita do Curta ainda está chegando. Tá? Mas tem assim, vou explicar como é que funciona. Cliquei aqui no Consciência em Si. É dessa série Consciência ao Cubo. Vou clicar aqui na série. Entramos na página da série. Tá? E embaixo aparecem os episódios da série. Vou mostrar um pouquinho como é que funciona o Tamanduá. Consciência em Si. Vou entrar num título da série. Aqui embaixo, o que a gente tem? Os planos onde esta série está incluída. Tá? Porque o cara pode alugar ou ele pode assinar um plano onde a série está incluída. E você tem ficha técnica, é como um IMDb, todos os nomes são links da ficha técnica, tá? Aqui os entrevistados da série, olha que legal. Scarlett Moon, Guto Pompeio, Antônio Damasio, pesquisadores. Então, a gente faz uma catalogação bem importante para que a gente possa encontrar o nome dos artistas intelectuais que estão envolvidos em cada produção. Aqui você tem os filmes relacionados, que pode ser por diretor, por produtora, por etapa de ensino e tal, as coisas educacionais que eu estou sempre ligado nesse
coisa. Tá dando para acompanhar? Aí Perfeito, vamos Ju, agora perfeito. para o Tamanduá. Edu, ele seria o braço pedagógico do Tamanduá, igual a gente tinha o Porta-Curtas e o Curta na Escola, a gente tem o Tamanduá e o Tamanduá Edu, que aqui só aparecem os filmes que têm aplicabilidade pedagógica. Eu vou aqui, são apenas 1.300 filmes. A metade dos filmes, gente, tem aplicabilidade pedagógica conforme a Base Nacional Curricular Comum. Então, olha como é que os filmes estão organizados: língua portuguesa, sociologia, filosofia, arte, ciência, geografia, história. Tá? E os planos, agora, em vez de serem aqueles planos lá, a gente é organizado por etapa de ensino. Anos iniciais do fundamental, anos finais, ensino médio. Está faltando aqui o infantil, que teremos. Eu esqueci de mostrar um negócio. Voltei no Tamanduá. A maioria dos alunos da PUC tem NET como banda larga, procede? Quem é assinante de banda larga da NET tem direito a esses 3 planos aqui de graça, olha. CineBR, CineDocs e CineEuro. O CineDocs são 70 horas só de documentários brasileiros e internacionais. O CineBR são filmes e documentários sobre cinema brasileiro. E o CineEuro é fornecido pela Filmelier. São 50 filmes europeus que ficam refrescando aí. Tá? E isso para dar essa ideia do marketplace, né? Então, quem é assinante de banda larga fixa da NET tem gratuidade desses planos. Basta entrar aqui com o seu login da operadora. Mas, bom, está explicado, né? Vou parar de compartilhar. Beleza. Obrigado, Juca. Obrigado, Bibiana. Quer falar mais alguma coisa nesse momento? Fala, Bibiana, abre aí o microfone. Não, gente, eu vou ficar aqui esperando as perguntas mais relacionadas a conteúdo. Já assistiu o canal Curta por mais de meia hora? Levanta a mão. Alunos. Jafar não viu o canal Curta. Bernardo viu. Bom, então a gente tem o Curta para quem está na faculdade. Que período vocês estão, Felipe? Aqui é variado, Juca. Tem assim variados. Os alunos pegam a disciplina, né? Já estão na segunda metade do curso, geralmente, né? Mas assim, profissionais, né? Já estão assim buscando seu espaço também, trabalhando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Não, eu ia comentar isso, que talvez os alunos pudessem começar lançando as perguntas, depois eu, a Patrícia e a Clélia, a gente entra na rodada para também lançar, né? Mas deixa eu te dizer um negócio. Como é que funciona um canal de televisão? Tem o conteúdo, né? A Bibiana é a diretora de... Nós dois juntos somos diretores de conteúdo e a Bibiana é a diretora da curadoria do canal. Então, ela tem uma equipe de pessoas. A gente tem um lugar lá no site que eu esqueci de mostrar, que é envie seu conteúdo. Tá? Aí, lá você escolhe se é filme pronto ou se é projeto. Se é filme pronto, tem que ter CPB, tem algumas restrições para a gente não receber coisa demais. E os projetos é um banco de projetos onde a gente escolhe os projetos legais que a gente quer produzir. Né? Então, a Bibiana tem uma equipe. Da mesma forma que a gente tem a programação em temas curadoria, música, arte, cinema, pensamento e sociedade, história e política, a gente se organiza por essa paleta, entendeu, de temas, né? Posso emendar uma pergunta, então, já aproveitando o seu gancho, Juca? Que eu acho que é uma grande questão dos alunos, né? Para essa produção de conteúdo, né? Eles daqui a pouco estão no mercado, né? E é interessante para eles esse canal de pré-escolar que eles vão produzir, né? Como funcionava quando a Ancine ainda existia, né, Bibiana? E o que muda agora, assim, como vocês estão se adaptando, né, a essas mudanças? Como é que está esse recebimento de projetos? O que é necessário? Como é que eles podem, de uma certa maneira, se preparar para atuar e para oferecer conteúdo para vocês, por exemplo?
Vou falar, mas eu queria falar um negócio. No canal trabalha um monte de gente que fez cinema e não faz produção exatamente, tá? Então, o que eu estava querendo, depois a gente vai chegar aí, mas a Bibiana tem uma equipe de curadores. Os curadores são, ela vê mais ou menos a cabeça de cada um, ela distribui os conteúdos com a habilidade lá dos curadores. Deixa eu responder a pergunta da Patrícia. Patrícia, não mudou nada, a gente continua recebendo o projeto normalmente, avaliando normalmente. O que muda é que a gente não consegue efetivar a contratação porque não tem fomento. Então, a gente está com um banco enorme de projetos que a gente pré-selecionou e que estão aguardando aparecer uma via. Quer dizer, parece que agora a gente vai ter algumas vias, né? Assim, do ponto de vista município e estado. Então, parece que vai ter fomento, não é fomento federal, mas que vai ter fomento. Então, a gente vai resgatar nesse banco esses projetos que a gente já pré-selecionou. Aí a gente continua recebendo. A coisa mais importante que eu acho que precisa ser bem clara para os alunos é entender para que canal você está produzindo aquele conteúdo. Então, entender qual é a linha editorial do canal, qual é o tipo de conteúdo que o canal está procurando, para não mandar para mim um conteúdo que, na verdade, tinha que ter sido mandado, sei lá, para o GNT. A gente recebe muito conteúdo que não tem a ver com o canal. E a gente até tenta ajudar um pouco quando o produtor é jovem, fala, acho que esse teu conteúdo aqui tem mais a cara do canal XYZ. Então, acho que para o estudante, a principal coisa que tem que ser entendida é conhecer o veículo para ou fazer um projeto focado naquele veículo ou procurar o veículo certo para o seu projeto. Eu acho que tem uma logo, um slogan de vocês, né, que é conteúdos relevantes. Eu acho que fala muito sobre isso, do que é o canal, né? Essa ideia de uma curadoria que não está focada ali no, sei lá, no entretenimento de que quinta-feira tem mais jovens acima de 18 anos em casa vendo televisão à noite, por isso eu daria, né, um outro conceito. De repente, Biana, pode falar um pouco sobre esse conceito. E eu queria também só... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria só dizer também que hoje eu acho que o legal do grupo, né, do Curta, que eu conheço bastante, não só o Juca como o Bibi, já há muitos e muitos anos, eu sei da seriedade do trabalho deles e da curadoria muito interessante, é que essas janelas elas vão se abrindo, não é só o canal. Então, de repente, você tem um curta, e eu conheço alunos aqui que têm curtas maravilhosos, quando você coloca o seu curta organizadamente numa plataforma, onde ela vai ter uma visibilidade. Porque é óbvio que eu vou lá, por exemplo, eu busco muitas vezes diretores ou roteiros, ou, enfim, é uma maneira de você colocar o seu conteúdo organizadamente. Nem tudo também, eu sei que tem uma vantagem muito grande de emplacar um projeto, mas tem um caminho, e esse é um dos caminhos, sabe? Por exemplo, eu sei aqui o João Pedro, por exemplo, tem um curta maravilhoso, que ganhou festivais e tal, por que não oferece? De uma certa forma, a exibição organizada, de forma organizada, já numa plataforma em que é fonte de conhecimento para muitos produtores e muita gente consulta, é uma maneira de você exibir o seu conteúdo, né? Sair de quebrar alguma parede. É só isso também. Eu acho que tem que olhar de forma horizontalizada também, sabe? Mais uma coisa interessante, como a equipe de curadoria é uma só para todas essas plataformas, o conteúdo vai chegar para a gente e às vezes o conteúdo não é bacana para passar no canal, mas é maravilhoso para o Tamanduá Edu. Então, a gente vai encaminhar e a gente vai contratar para o veículo que a gente acha que aquele conteúdo é adequado. Mas a porta de entrada é a mesma. Então, também tem essa assistência do outro lado, sabe? Então, eu queria falar que todo mundo que entra na faculdade de cinema quer fazer cinema ou quer fazer uma profissãozinha daquelas do backstage, isso fazer parte da engrenagem e tal. Mas hoje em dia, boa parte de vocês são videomakers, né? Fazem vídeos. Então, no canal, o que eu estava querendo dar uma ideia aqui de que é feito o canal. O canal é feito de curadores, né? E as pessoas, ninguém faz uma coisa só, tem um dogma lá que todo mundo tem que fazer pelo menos 3 coisas. Então, a pessoa é curadora para a Bibiana, ou ela trabalha produzindo coisas para as redes sociais, reproduzindo ou produzindo. A gente tem 700 mil, 800 mil seguidores no Facebook e perto de 100 mil de Instagram. E
tem uma galera que produz isso também. Fora isso, tem a produção de jornalismo. Então, se alguém fizer uma matéria interessante sobre alguma coisa com entre 2,5 e 5 minutos, a gente pode ser comprador da matéria, na base de R$ 500, uma matéria de 2 minutos sobre alguma coisa que tem a ver com um daqueles temas curadoria, tá? Também uma coisa que é legal fazer, mini documentários, né? Isso a gente compra, não precisa ser fundo setorial. Se for nesse preço, que é o nosso custo de produção interno, a gente pode comprar. Tem mais informação, né? Que a gente não está comprando, não está pré-licenciando conteúdo, projeto. Mas conteúdo pronto, a gente continua licenciando fluxo contínuo normalmente. Mas é pouca grana. A gente lá, nosso orçamento é R$ 150 por minuto no ar. Olha, acabou de subir o preço. Subiu, era 100. Vamos apertar o Juca, que ele aumenta. Vamos apertar o... Acabei. Não, 150 para jornalismo. Não é vai ficar gravado, hein, Juca? Está gravado. 150 para jornalismo, para coisas curtas, entendeu? Sim. A gente faz também uns concursos de vinhetas. Tá? E o jornalismo e as vinhetas do curta, todo ano a gente faz um concurso de vinhetas de brincadeira com a marca. E são sensacionais as vinhetas, e elas entram na programação assinadas. Agora a gente só tem vinheta do concurso de vinheta, a gente não produz mais. São maravilhosas essas vinhetas. Bom, isso é uma outra coisa que é feita para o curta. E que coisa? A gente tem várias retrancas. Tá? Bom, vocês têm que entrar no YouTube/canal Curta, e lá tem todas as playlists de jornalismos de música, de livros, de curta academia, tem várias retrancas, tem a vídeo poesia também, que é curta poesia, aliás, que é uma retranca bacanérrima, que são performances de poetas, e rapidinho entra um negócio meio... e entra a poesia na casa do espectador. E, retomando o que o Felipe e a Patrícia perguntaram sobre audiência, para quem que o canal fala, e a Bibiana disse que a gente não está nem aí para audiência, o que aconteceu? A gente fez um canal para ser o melhor canal de documentário cultural que não havia no line-up da TV paga. E sem nenhuma concessão de fazer reality, fazer programa de culinária, entendeu? E sem seguir a onda dos canais. E foi muito legal que aconteceu que a gente tem 1,5 milhão, 2,5 milhões de espectadores frequentes. O que quer dizer espectador frequente? Pessoas que vão lá e assistem de vez em quando ao curta, como a Caroline e o Bernardo Fadel. Pessoas que já assistiram o curta e tal. Então, esses que frequentam, que voltam, que assistem muito e sempre, são 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas no Brasil, entre os assinantes. Então, isso para a NET, o canal curta, ele deixou de ser um canal obrigatório, que ele está carregado obrigatório. Ele tem um público relevante, a gente é um centro de lucro. Eu já entendi que no line-up da NET, a gente tem 420 mil lares que assistem ao curta com frequência. Então, isso é importante. É pouquinho no quantidade de 9 milhões de assinantes, mas 500 mil assinantes lares, né? Cada um com 2 ou 3 pessoas, é bem relevante. Luísa, pode falar. Luísa está querendo falar. Né? Oi, tudo bem? Eu queria saber só se você estava falando, né, disso da TV e do site. Eu queria saber, o público ainda é maior na televisão ou já está maior no site de vocês e pelo streaming? A gente não tem isso muito bem mensurado, né, Juca? A gente não tem isso, mas não importa muito. Eu acho que você tem que somar, sabe? Não vai acabar a televisão e todo mundo para o streaming. Um dia, talvez, sim, mas não a curadoria e a linearidade, é maior barato você deitar no sofá, você está na tua cama assistindo a televisão. É que nem playlist no Spotify, uma playlist, né? Igual playlist do Spotify. Bota uma playlist aí, entendeu? Acho que sempre vai ter essa função. O nosso site ainda não tem muito tráfego. Tá? Você está falando do Tamanduá ou o site do canal? Do canal. O site do canal você não vê os conteúdos, você só consegue assistir os jornalismos. Tá? O
o servem do site do Canal Curta são os conteúdos que estão no YouTube, no nosso canal no YouTube. Mas ele tem uma busca mais maneira. Você pode procurar por um nome de um entrevistado, enfim. Então, tem lá os jornalismos e você vai ver os conteúdos mesmos na íntegra, no streaming, no Tamanduá. Tem lá aqueles 2.000 conteúdos, né? E cada vez está entrando mais. A gente está contratando ainda para o streaming tudo que já passou no curta. Eu acho que é um diferencial mesmo, Juca e Bibiana, assim, acho que do curta. Na TV era essa vontade, às vezes, dava de deixar rolando, né? Porque entre um programa e outro tinha alguma coisa acontecendo, né? Então era um canal que dava para deixar ligado. Não ia entrar uma propaganda do Itaú, do Bradesco, né? E tal, ou sei lá, outra coisa. Então, assim, dava para deixar rolando, né? E isso porque vocês têm um conteúdo de interprogramas, né? Mas acho que o streaming traz um desafio porque, de certa forma, você não tem esse espaço, né? Você tem que arranjar ali visualmente alguma coisa que também deixa a pessoa navegando. Vocês têm pensado sobre isso? Eu acho que essa história de ter links para o nome de pessoas, de equipe e tal, é uma forma de você navegar de outra forma pelo streaming, né? Mas, enfim, que desafios vocês têm tido assim, com a Tamanduá, especificamente de arranjo, no espaço? De busca de navegação são o amor da vida do Juca, né, Juca? Mas é um diferencial mesmo. Esse negócio de botar o roteiro, tenho lá, você busca por palavra nos diálogos, a gente bota as legendas ou transcrição do filme, né? E classifica muito bem os filmes. Esse é um diferencial importante do nosso trato com os filmes, né? Porque nas plataformas de streaming você busca pelo título, pelos atores e pelo diretor, né? Muitas vezes, na maioria delas, nem palavra na sinopse. A gente acha palavra na sinopse, palavra no nome da série, na sinopse da série, nos diálogos e tal. Isso é uma brincadeira, é um diferencial, mas hoje em dia a maioria das pessoas, até pessoas que trabalham com audiovisual, acham que é melhor menos informação. Eu não sei, eu gosto de mais informação, então tem mais informação. Vou abrir, Juca, para a turma, para ver se alguém mais tem o que dizer aí, de perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Eu achei muito legal quando o Juca trouxe essas outras possibilidades, né, para o formado em cinema de trabalhar num canal assim, que ele estava até falando um pouco. E eu acho que seria legal se vocês pudessem falar um pouco do perfil profissional dessa pessoa, né? Se é uma pessoa mais ligada à academia, se é uma pessoa que está, enfim, em outros lugares, para a gente saber assim, como caminhar, né, a graduação aqueles. Primeiro. Pode, mas eu queria falar sobre isso. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que a equipe do canal é uma equipe que é formada por gente oriunda de várias áreas. Então, não é uma equipe formada só de gente de cinema. Tem gente de ciências sociais, gente de artes cênicas, que é o meu caso, gente de mídias, enfim. Então, primeira coisa é isso. Agora, a outra coisa é o seguinte, então, eu não tinha acabado de falar das funções que tem no canal, né? Então, você tem editores que são cinegrafistas também. Oi? Vai, pode continuar. Estão me ouvindo? Não. Então, e tem também a área de aquisições, tá? Que é a business, contratar os conteúdos, entendeu? E que quem faz, inclusive, são duas pessoas que fizeram cinema, tá? Que fazem as contratações brasileiras e internacionais dos filmes e dos projetos. Então, a pessoa tem que entender bastante de regulação da Ancine, e comigo aprenderam bastante de negociação, de contratação. Então, as pessoas fazem cinema. E tem... O que mais que tem? Sim, tem as pessoas que fazem catalogação, que é exatamente... Vamos botar o filme para dentro, tá? E tem a outra parte que é muito legal, que é a promoção, que são, por exemplo, esse vídeo que eu passei no começo é feito pelo pessoal de promoção institucional do Canal Curta. Então, tem os institucionais do Canal Curta, tem as promos genéricas de série, você vai apresentar uma série, Luz e Sombra, fotógrafos do cinema brasileiro, toda quarta-feira,
tal hora, tal, assista, e tem um papinho com o fotógrafo e tal, e tem todo um dogma de fazer as coisas no canal, que toda promo ela tem que ter um trecho de filme e sobe som, sabe? Não é aquela promo toda locutada. Você bota o conteúdo, abre o som do conteúdo, deixa ver um pouquinho e tal. Então, é muito divertido também essa produção de promos. Então, tem o redator da promo e tem o editor. Dependendo do redator, ele entrega uma coisa, um roteirinho mais mastigadinho, e o editor vai mais presinho, e outros redatores falam, pô, os materiais são esses, tem esse texto aqui de locução, vai aí. E o editor faz o seu filminho. E a gente faz, tipo, 5 filminhos por dia lá dentro, entendeu? Tem 5 editores, cada um, pelo menos, solta uma coisa por dia, uma peça, a gente chama de uma peça. Pode ser um jornalismo, pode ser uma promo. Então, tem essa produção de videomaking todo dia, né? Esses são os trabalhos que tem lá. Além disso, tem, claro, da direção, que é o comercial, que é a relação do canal com os operadores e com a assessoria de imprensa, também toda a comunicação do canal, né? Também, isso a gente não tem uma pessoa que conceba a comunicação do canal e consiga dar uma unidade. O canal é uma zona, por isso. São pessoas diferentes que fazem, a gente não conseguiu, isso ainda não conseguiu fazer uma convergência, entendeu? Porque existe uma organicidade na produção de um canal de televisão. Primeiro, a Bibiana, tudo nasce com a Bibiana quando ela anuncia a grade de daqui a 90 dias, o que vai passar em cada horário. E ela explica por quê e quais são as estreias. Essa reunião, todo o canal participa, porque isso é o sol que vai fazer acontecer todas as outras coisas, né? Tipo a promoção, o pessoal tem que falar, a gente vai ter que falar de tais e tais conteúdos, a assessoria de imprensa vai falar de tais e tais conteúdos, o jornalismo talvez queira, ao falar de um conteúdo, entrevistar um especialista, e tudo nasce daí. Então, claro, tem outra área também que são dos projetos originais, né? O Juca, eu queria lançar uma pergunta, já que a turma está meio tímida, eu queria lançar uma pergunta que foi uma coisa que a gente conversou bastante ao longo do semestre. Eu já vou lançar, porque como a gente não tem tanto tempo de papo aqui com vocês, eu vou lançar aqui. É isso, a gente falou muito sobre política pública, né, nesse semestre, falamos um pouco sobre o funcionamento da lei da TV paga, acho que você vai explicar melhor do que eu, com certeza, como funciona isso, né? Do dinheiro que chega para o canal e como esse dinheiro é reinvestido, né, na produção. Mas, enfim, e tem essa lógica, assim, acho que você podia falar disso, sobre as formas de financiamento do canal curta, uma vez que é um canal sem propaganda, né? Eu acho que isso é uma coisa que chamava muita atenção, de como é que já se conseguia funcionar sem propaganda e produzindo essa quantidade de filmes, e agora como consegue respirar ainda, né? Ainda que haja algumas produções circulando, mas como consegue respirar agora que está tudo paralisado, né? Então, a gente pode falar do contexto, pode ficar livre aí para falar desse funcionamento econômico e do momento. O canal curta, ele sobrevive com doações de estudantes de cinema de todas as faculdades do Brasil, menos da PUC. Mentira. E a gente vive muito bem. Não é nada disso, não. A gente é um canal que vive de assinatura, gente. Então, na casa de vocês, se tem net, um percentual ínfimo dessa assinatura... Eu vou falar, o canal vive com 14 centavos de real por assinante, em média, entre os vários operadores. A gente não está só na NET, a gente está na NET, na Oi, na Vivo. Na Vivo, o canal ele é à la carte, então é R$4 por assinante. Mas no à la carte tem muito menos assinantes, mas é bacana. Teve um ano aí que a economia estava bem, que crescia tipo 20% ao mês o número de assinantes lá no... Depois começou a ter... Não sei se sabe o que é cord cutters. Pessoa que desliga a TV paga, né? Desliga o pacote de televisão. Bom, então essa é a principal receita do canal, por isso que a gente não precisa... conseguiu fazer uma equação de funcionamento com tão pouco dinheiro. Sem publicidade. Sem publicidade. A gente conseguiu fazer... E ninguém esperava, eu acho que eu consegui fazendo isso. Vocês vão achar engraçado, mas a primeira coisa que eu resolvia, estava lá no Esquenta, vai sair o canal, saiu.
Falei assim, não vai trabalhar ninguém que trabalhou em televisão. Ninguém. Não podia ter ninguém que já trabalhou em televisão para a gente não repetir um modelo Globosat ou vir pessoas, sabe, com ideias preconcebidas. Vamos fazer um negócio diferente. E a gente conseguiu se adequar ao orçamento e tal, e é assim que funciona. A outra parte... Patrícia, fala. Emendando aí. Mas, ao mesmo tempo, a Tamanduá já abre uma nova perspectiva, né? Porque aí vocês têm a própria assinatura. Se é isso, primeiro, confirmar se é isso. E, segundo, se na perspectiva da pandemia vocês notaram um maior interesse, maior procura pela essa coisa do streaming ou não. Sim, a gente tem até essas informações. Patrícia, elas estão reunidas. Você quer falar disso? Do aumento de acesso do... Você sabe? Você tem na ponta da língua? Não tem na ponta da língua os números, mas a gente teve eu sei que o percentual é 30%, gente. Não, assim, a gente teve um crescimento enorme de assinatura dos planos do Tamanduá, eu acho que mais do que isso, acho que foi 500%. Mas, e também o canal curto, ele teve um aumento do número de minutos totais assistidos. Porque existe um número na TV a cabo que as caixinhas da Net Digital e de outras operadoras, o cara consegue saber lá quantos minutos ficou cada canal no total. Então, esse número de minutos aumentou muito. O Curta foi um dos canais que mais aumentou na linha de canais de cultura, entendeu? Bom, o que eu ia falar é o seguinte, o Tamanduá ainda representa muito pouco de receita, tá? A gente tem, como eu expliquei, aqueles pacotes que são distribuídos para banda larga, assinantes de banda larga fixa da NET, sem custo adicional, e ali tem uma receitinha, mas não é muito importante, mas para os produtores dos filmes que estão ali, aliás, isso é um dado muito interessante, a gente distribui 50% da receita do CineBR, Cinedoc, Cineeuro. Então, a gente já distribuiu de royalty, por ano, dá R$500 mil de royalty, distribuído entre os conteúdos que estão ali. Tá? E o Canal Curta tem uma inovação, talvez a Clélia, não sei se ela já olhou, só a equipe dela que olha, que os relatórios são online, tentando tirar a nuvem negra que existe, o mistério que existe sobre a distribuição. Os produtores têm acesso a uma área e vê lá o movimento dos seus filmes online. Mensalmente entra um dinheiro, quando passa de R$500, ele aperta o botão transfira para a minha conta. E eu acho que a gente conseguiu fazer um canal dentro do orçamento, gente, com tecnologia de informação, porque a gente é muito informatizado. Aceita pessoas que estudarem bastante o canal e tal, quiserem estagiar no canal, a gente está sempre aberto a estágio também. Nessas áreas que eu falei, business, tem mais uma área que você business falou que, development, marketing de audiovisual, promoções. A gente não tem, mas a gente pode vir a ter na programação também, aprendendo a montar grade. Tem uma que é o seguinte, essas editorias de jornalismo, a gente tem editoria de cinema. Então, uma vez por semana, a gente faz uma matéria de cinema. E tem uma parceria com o Estação Net, quando tinha o cinema, né? Que a gente faz 2 pautas por mês. A gente bota uma pauta lá do Estação e uma pauta nossa. E são exibidos em todas as salas do Estação. São matérias de 3, 4 minutos, entendeu? Uma coisa que o estudante de cinema pode querer fazer. A menina que era a editora de cinema, a Daniela Nigri, ela fez cinema, né? Não, a Dani é de Ciências Sociais. Ciências Sociais, mas está fazendo mestrado em comunicação. Juca Ribeiro, desculpa que querer fazer um papel de mediação aqui, de organizar os assuntos, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão dos prodáveis, né? Toda a questão que envolve tanto o momento áureo que a gente viveu aí nos últimos anos, quanto esse momento mais nebuloso agora, enfim, como funcionava o Canal Curta e tal. A gente tem mais ou menos uns 10 minutos aí, Juca, de conversa, então acho que dá para falar um pouco sobre esse assunto. Eu sei resumir bastante bem essa coisa muito complexa que é o sistema de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual. Tá? Mas é um tripé, a lei do audiovisual que está meio sendo questionada aí. As operadoras de telecomunicação,
por um pressuposto que trafega por suas redes e aparelhos de celular e tal, audiovisual, e cada vez mais as pessoas vão ver audiovisual. Então, tem um negócio, uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, igual tem da gasolina, igual tem de vários setores, para fomento da indústria do audiovisual nacional. Chama-se Condecine, Contribuição para a Indústria Nacional. Então, a operadora de telecom ela paga por aparelhinho de celular ativado, por anteninha de micro-ondas, paga lá umas taxinhas, e esse negócio dá 1 bilhão, mais ou menos, por ano. Tá? Em torno de 1 bilhão. E, então, essas operadoras elas foram obrigadas a carregar, como eu falei, 12 canais brasileiros, é 1/3, mas assim, no máximo 12. Tem mais de 36 canais no pacote, por pacote tem que ter 1/3 canais brasileiros, no máximo 12, e então a operadora é obrigada a contratar. Então a gente foi contratado, eu sei que o Discovery Channel é 50 centavos de dólar por assinante, a gente ganha 14 centavos de real, mas tudo bem. Então, as operadoras carregam os canais, tá? E uma outra parte da lei são as obrigações de conteúdo. Esses canais brasileiros são obrigados a carregar, no mínimo, 3 horas por dia de conteúdo brasileiro, e alguns outros canais são obrigados a carregar 12 horas por dia de conteúdo brasileiro. Carregar não, exibir. 12 horas. Que é o Canal Curto é um desses. O Canal Brasil é outro desses e o Prime Box é um outro desses, o Cine Brasil é um outro desses. Tem 4 players desse tipo de canal no Brasil. 12 horas por dia. E todo canal, o resto dos canais, que não são canais étnicos nem jornalísticos, são obrigados a carregar 6 horas por semana, exibir 6 horas por semana. Desse total de horas, a metade tem que ser de produção independente. Significa que a produtora não pode ter conexão com uma operadora, nem com uma radiodifusora. E, no nosso caso, metade disso tem que ser de conteúdos produzidos nos últimos 7 anos. Ainda tem uma cota, são cotas de conteúdo. Então, tem as cotas de canais, as cotas de conteúdo, e então todos os canais são obrigados a carregar esses conteúdos brasileiros, e metade dessas cotas tem que ser conteúdo produzido há menos de 7 anos. Então, é um complexo bem inteligente, parecido com a regulação francesa de cotas, é um modelo importado do francês, que é muito legal. Então, agora, como é que faz para produzir tanto conteúdo brasileiro, gente? Aí tem um fundo, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que recebe esse 1 milhão lá da operadora, esse bilhão lá da operadora, e faz os editais de fomento dos conteúdos. Fazia. Qual é a premissa? Qual é a premissa, gente, no Brasil e na França? A premissa é que ou um distribuidor pré-licencie o filme ou uma programadora, como o Canal Curta, licencie o filme. Por quê? Esse é o pré-requisito para você aplicar para pegar o dinheiro do fundo setorial para fazer o filme, porque é a garantia de que o filme vai ser exibido, né? E que tem alguém comercialmente interessado na qualidade do filme. Então, é passado, como lá no modelo francês, aqui no Brasil não chegou a colar muito, porque aqui vige a desconfiança e o sucesso alheio é ofensa, então isso se torna um problema aqui nesse país. Mas na França, o cara sai com uma carta de aquisição de um canal de televisão, ele já sabe imediatamente quantos reais ele vai ter para produzir aquele filme para aquele canal, para aquele horário. Tá? Já está tudo muito transparente, ninguém discute. Aqui no Brasil, ficou complicado, os caras vão analisar o projeto, ver se as contas estão direitinho e tal, porque lá na França, quando um canal assina que vai comprar, esse canal tornou-se um produtor delegado de quem está financiando. É um produtor delegado, que é uma função que vocês sabem no crédito dos filmes, mas ele é exatamente um delegado que vai acompanhar a produção para ela sair direitinho. Então, é assim que funciona esse 1 bilhão. Aí tem esse fundo setorial, ele é estruturado em editais. Então, tem edital para coprodução internacional, edital para fomento à distribuição em cinema, edital para equipar salas de cinema do interior, edital para produção de filmes para televisão, edital para produção de filmes de animação. Eu apareço aqui?
Vai falando aí, Juca, que eu vou botar o link para ele. Tá. Então, esse é o resumo de como funciona o fomento. Então, os canais de televisão pré-licenciam os projetos. Pré-licencia, eu estou aqui, Viviana. Eu sei, mas eu estou botando o link do plano que você pediu para ele. Tá. Você virar para lá, ninguém explicou muito bem, Ju, que eu demorei acho que 1h30 para explicar isso tudo, você explicou tão rápido. Numa aula. É isso, tem vários editais lá, tinha vários editais, Sim. e agora esse edital. Agora, eu acho importante falar que, nesse momento, a gente vive um momento muito tenso, porque existe toda o VOD, que é que não paga esse recurso para o Fundo Setorial do Audiovisual. Eu ia puxar isso, Então, isso nos coloca numa situação muito delicada, né, nesse momento. Foi até vetado ontem pelo Bolsonaro. São dois problemas, na verdade, né? Um são esses 3 anos de dinheiros acumulados que a gente não sabe, não tem notícia, e a outra é esse futuro, né? De onde virá esse recurso no futuro. Eu não gosto muito que as coisas sejam colocadas dessa maneira, porque fica parecendo que ninguém sabe, que ninguém sabe. Sabe? O Brasil ainda tem lá, as pessoas sabem o que aconteceu com os dinheiros. Né? Não foi exatamente, até agora não apareceu nenhuma notícia de roubo, de desvio, de nada disso. O que tem é controle, engargalamento, estupidez administrativa. Sabendo que se o dinheiro não é usado num período de 1 ano, esse dinheiro volta para os cofres públicos, ou seja, perdemos o dinheiro não irá mais para o audiovisual. A gente está 3 anos sem ter um investimento, esse dinheiro também caduca e... exatamente, é isso aí. Deixa eu falar um negócio para comentar o que a Clélia falou, que o VOD não contribui para essa Condecine, né? Não paga essa CID, essa contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, e eu queria esclarecer sobre isso, porque se você fala dessa maneira, você fica associado ao Bolsonaro, porque ia passar um projeto de lei que exatamente esclarece que não incide sobre vídeo on demand, essa Condecine, porque essa Condecine ela tem várias formas. A Telecom paga pela quantidade de aparelho celular. As distribuidoras... Distribuidora paga? Maior parte é o Fistel, né? Exatamente. A maior parte é a Telecom. O fundo setorial é constituído 96% da Condecine das Telecoms e 4% de uma outra Condecine que chama-se Condecine Título, tá? Que é uma cobrança por título que você vai explorar. Então, na televisão até funciona, mas é um absurdo. Assim, você paga para exibir um filme na televisão R$7.000, um filme estrangeiro, e um documentário brasileiro é 20% disso, 1.400. Então, e isso todo representa 4% do fundo setorial. E é um perrengue enorme, porque eu considero no Brasil uma taxação sobre título, no Brasil que precisa ter pluralidade de títulos circulando, a taxação sobre título é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Tá? E ela não seria viável se assim fosse para o vídeo on demand, porque o vídeo on demand você tem que ter 1.000 filmes na plataforma. Como é que você vai pagar a Condecine antes de ter a receita, entendeu? Por título. Então, este é um impasse que aconteceu e que o idiota estava passando uma lei para esclarecer que o VOD não paga a Condecine título e o idiota do Bolsonaro vetou isso. Porque... Mas, senhor, tem uma questão do streaming também, só para encerrar, a gente tem que fechar aqui, que é também uma questão de cota de tela, né? E de uma certa pluralidade de produção em relação ao que a gente vê no Netflix, está diretamente ligado à questão dos algoritmos, né? Enfim, que quando você liga lá o Netflix na sua casa, por que aqui não aparece um filme A Febre lá nos primeiros? Por que ele fica escondido lá, né? Então, assim, isso é uma possibilidade de legislação que parou no tempo, ali, 2016, na época do golpe, né? Não tem nada a ver com golpe isso. Já estava programado muito antes. O SEAC, na verdade, ele regulou a TV paga, né? E
com essa política de cota de conteúdo em canais e cota de canais em operadores. Então, ele não previu o VOD. Ele botou o VOD dentro de um negócio chamado Outros Mercados. Claro que já havia o VOD, mas o Manuel Rangel, quando mandou a proposta da Ancine para o Senado, da Lei do Audiovisual, não tinha entendido ainda o que era o VOD, infelizmente. Então, deu maior confusão. Então, a ideia é o estudo internacional, os países europeus, as diretivas europeias e tal, são de taxar as plataformas de VOD em um pequeno percentual, 0,5%, 1% do faturamento, 1,5%, para fundos de apoio ao audiovisual. Ou diretamente, a plataforma ela se obriga a aplicar. Essa é uma forma de condecine que funciona na TV paga também, que o canal estrangeiro ele bota 3% da remessa ao exterior, lá para a matriz dele, 3% diretamente em produções independentes brasileiras. Então, esse é um mecanismo que poderia ser usado também para as plataformas de VOD, e o outro seria um percentual sobre o faturamento. E aí, para atender a essa questão da proeminência e da presença de conteúdos brasileiros, o que eu estou sugerindo, tem várias ideias e tal, é que haja uma indução, uma redução desse percentual de contribuição para o fundo, na medida que o cara tem dois elementos: quantidade de títulos brasileiros, mas, sobretudo, número de views de conteúdo brasileiro. Se o cara apresenta um número de views de conteúdo brasileiro dentro do views da sua plataforma, ele tem direito de reduzir esse percentual financeiro, talvez aumentar o investimento direto, fazer alguma coisa, mas seria uma indução que resolve o problema da proeminência, porque se a plataforma ela vai ter um desconto, se ela fizer muita exibição de conteúdo brasileiro, ela vai promover o conteúdo brasileiro, concorda? Claro. Então, claro. Eu acho que... Mas aí tem que abrir a caixa preta dos views aí do Netflix, que ninguém abre. Nada. As associações, as entidades de diretores de cinema e tal, formulam essa ideia da proeminência como uma imposição às plataformas, e esse negócio de tem os algoritmos que geram as proeminências automáticas nas plataformas, e os caras das plataformas se sentem meio oprimidos. Falam, não, você vai ter que dar proeminência, vai ter que ter conteúdo brasileiro, vai ter que dar proeminência. Eu acho mais legal uma ideia de indução econômica do negócio, entendeu? Tem a obrigação da taxação e o cara vai tendo uma renúncia fiscal em função do benefício, que é exatamente o artigo 39 da TV paga. O cara, se ele investe, o cara teria que pagar um imposto de 11% sobre a remessa ao exterior. Se ele investe em produção brasileira, ele é absolvido desses 11%. Beleza. Pô, sensacional. Clélia, Patrícia, alguém mais quer uma posição? A gente tem que encerrar aqui. Eu vou agradecer demais, Juca, Bibiana, a presença da Clélia também, com a turma dela, Patrícia, obrigado a todo mundo que esteve na sala, obrigado, Rafusa, toda a equipe aí também da PUC que gravou. Foi um prazer. E legal saber dessas tuas ideias aí, Juca e Bibiana, em relação ao streaming, que isso a gente não chegou a discutir, mas legal, abriu um caminho novo aí. Beijo, Clélia. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.